Olá, turma! Olha o som, solta, aumenta o seu volume aí. Não sei onde você está assistindo a nossa aula. Viemos a mais um componente, criação e comunicação publicitária. Vamos mergulhar nesse universo midiático dos elementos sonoros, dos elementos visuais. E não estou sozinho, estou com ele, o Pro Mauro. Seja bem-vindo, Pro Mauro. Obrigado, professor Josélio. Olá a todos os estudantes que estão participando aí desse curso. Hashtag se liga na mídia e o componente do professor Josélio, que é criação e comunicação. É isso, né, professor? Exatamente. Criação e comunicação publicitária, conforme está para vocês aí no nosso... Na descrição aqui. Olha só, gente, hoje eu vou participar com ele aqui, a gente vai falar sobre coisas muito interessantes e as aulas de criação e comunicação, elas sempre vão trazer muito essa diversidade midiática, né, Pro? Sim. Já começou aí com a abertura que ficou sensacional. Então, bom, a gente tem aí, ó, hashtag leitura de imagem. Hoje a gente vai falar, então, da comunicação visual. A gente sempre traz elementos sonoros, elemento visual, pra gente começar a conversar com esse universo, né, Pro? Muito bem, muito bem. Então, olha só, bem-vindos. E o bem-vindo de hoje vem com a nossa querida Ana May Barbosa. Olha a reflexão dela aí na tela para vocês. Temos que alfabetizar para a leitura da imagem. Através da leitura de obras de artes plásticas, estaremos preparando a criança para a decodificação da gramática visual, da imagem fixa e, através da leitura do cinema e da televisão, a preparamos para aprender a gramática da imagem em movimento. Você acha que essa frase aí de boas-vindas tem a ver com nossa aula de hoje, Pro? Tem muito a ver, né? Que essa questão, eu achei interessante esse negócio de ler imagem, né? Porque quando eu estou falando, por exemplo, com os alunos de língua portuguesa, eu falo da leitura de textos, e os textos, eles não são só aqueles com palavras, né? Tem o texto que não é verbal. Então, aprofundar sobre isso aqui hoje vai ser muito interessante. É legal que a gente já começa, ó, a perceber a leitura aqui nesse ambiente. Por que o professor escolheu essa imagem e não outra, né? A gente tem aí, ó, ícones relacionados às redes sociais, nós temos um espaço conectado. Então, a gente já começa o exercício da nossa aula efetuando uma leitura aqui do nosso fundo, do espaço onde os professores estão, tá certo? Muito bem. Então, ir dando um gancho já, a gente vai para nossa habilidade do dia na tela para vocês. Então, ó, a habilidade é participar de processos de produção individual e colaborativa em diferentes linguagens, artísticas, corporais e verbais, levando em conta suas formas e seus funcionamentos para produzir sentidos em diferentes contextos. E nosso objetivo é pesquisar e analisar sobre a comunicação visual em diferentes linguagens. Então, imagens, como o Pro disse, vídeos, músicas, como a gente utilizou aqui agora, danças, performances, intervenções, entre outras tantas que nós temos aí no universo das artes, tá certo, gente? Lembrando o aprofundamento da área de tecnologias, de linguagens e suas tecnologias, Pro hoje tá engasgando, ó. Aprofundamento curricular, hashtag se liga na mídia e o nosso componente criação e comunicação publicitária. Vai dar muito conteúdo para aqueles nossos erros, né? Falha nossa. Ó, eu vou. E o professor... Vamos fazer nossa compilação de engasgadas. Não, eu tenho várias, porque nosso próximo assunto é memes, então vocês já podem preparar então já tá criando aí. Memes, já tem... É isso aí. A gente tá aqui para isso, né? Pra produzir. Exatamente. Isso mesmo. Então, olha só, nossos materiais aí necessários, nós estamos na aula 5, tá? Então, nós precisamos do lápis caneta, do seu diário de bordo ou seu caderno do estudante, como você gosta aí de chamar e registrar, né, suas atividades, suas impressões, e sempre com apoio da tecnologia, celulares, tablets, notebooks, entre outros, o que você tiver de acordo com a sua realidade escolar, tá certo? Pra gente conseguir pesquisar e registrar, levantar nossas evidências, né, Pro Mauro? Sim, é isso aí, tem que estar preparado. Lembrando dos nossos eixos, olha só na tela para vocês, então nós temos o nosso eixo estruturante aí, que é a investigação científica. Nada impede que os processos criativos, o empreendedorismo e a mediação e intervenção sociocultural aconteçam, mas o nosso foco aqui neste momento é investigação científica. É pesquisar, é ir em busca de novas informações. Fazendo já um link com a aula passada, pesquisamos e refletimos sobre o mapeamento do social advertising, gente, o social ADS. É aqueles campos onde ocorrem
várias, né, vários anúncios diferenciados nas redes, né? Qual a funcionalidade deles e como eles comunicam conosco, né, Pro Mauro? Você tem rede social, Pro Mauro? Eu tenho rede social, não sou dos mais ativos, mas tenho sim. Eu acho que é meio difícil ficar fora disso, né? E essa questão do social advertising aí eu achei interessante porque a gente, meio que a coisa vai ficando meio normal, né? Meio que é padrão e a gente não percebe as sutilezas disso daí. Eu acho interessante falar sobre isso no componente. É verdade, Pro. Interessante também a gente fazer uma colocação que a leitura dos anúncios, ela ocorre às vezes, ou muitas vezes, né, em sua maioria, pela imagem e também pelo elemento sonoro. Então, de repente, você viu aí, por exemplo, aqui você tem alguns ícones no fundo. No seu celular, você olhou aquela imagem, você já sabe qual universo é aquele, Sim. né? Então, que campo de comunicação é esse? Nós temos aí o ícone das redes sociais, o ícone de aplicativos. E por que esses elementos, esses símbolos são utilizados? É quando a gente faz a leitura de imagem. Então você sabe o que é uma leitura de imagem? Olha aí na tela a nossa primeira pergunta norteadora. Você costuma ler imagens, né? Você faz a leitura de imagem, a pesquisa, você começa a perceber como que a imagem se comunica, né? E ela faz essa comunicação interpessoal dentro do nosso universo a todo momento. Todo lugar tem imagem, não tem problema. Todo lugar tem imagem e são textos, né? São textos. E a gente vai ali tentando decifrar. Alguns ficam automáticos, como você falou, né? Vão virando ícones, né? E aí você já nem tem mais muito esforço, mas em alguns momentos a gente tem que parar, refletir, fazer aquela leitura mais minuciosa. Exatamente. Para ilustrar, nós temos um vídeo agora para vocês. E aí, gente? Olha só, a palavra é o modo mais fácil de ver. Pro Mauro, você concorda? A palavra é o modo mais fácil de ver? Não sei não, hein? Há controvérsias aí, hein? Exatamente. Por exemplo, gente, será que a palavra não é uma imagem? A letra não é uma imagem? Não é um desenho? Né? Sim. Então a gente começa a identificar Tudo vai o pela quê? forma mesmo, né? Exatamente, tudo vai pela forma conteúdo. Quando a gente associa, então, a letra A, B, C, a gente começa o quê? A gente tem uma fonética. Pro Mauro, acho que sabe falar um pouquinho melhor que eu com relação a isso, mas a gente tem o quê? Um significado, um som envolvendo essa letra. Então, a gente já tá fazendo uma leitura de imagem, não tá, Pro Mauro? Sim, sim, exatamente. Tudo vai se transformando dentro do seu cérebro e vai criando as imagens que você aprende, né? Exatamente. Então, a gente já começa esse exercício. A imagem, né, está em todo momento e a gente está lendo a todo momento uma imagem. Então, por exemplo, aqui, esse registro, essa ideia que eu dou aqui para vocês, ó, já remete ao quê? A uma fotografia. Né? A uma foto, um álbum, não sei. Então, a gente começa a perceber todo o contexto que envolve uma imagem. Para exercitar, a gente tem que começar a fazer o quê, Pro Mauro? Ler a imagem, né? Tem que começar a ler. Então, na tela nós temos uma imagem já para a gente começar a nossa leitura de imagens. Então, nós temos aí um desenho, né? O que esse desenho diz? O que ele nos fornece de informações, né, professor? Sim. Então, a gente tem algumas perguntas norteadoras, que é o momento de sala de aula invertida, que é onde você, na sua casa, pode fazer alguma pesquisa, né, uma leitura de imagem, diversas aí, para começar a aumentar o seu repertório pessoal, e com isso, direcionar para a leitura acadêmica de imagens. Olha só, então nós temos as perguntas. Pictórico ou escultórico? O que é isso? É uma pintura, um desenho ou uma escultura? O que você acha, Pro Mauro?
Isso tá me parecendo uma pintura. Uma pintura, né? Ou pode ser qualificar com um desenho também, né? A arte, uma pintura aí digital. Então a gente começa a se conectar. Depois a gente tem aí algumas perguntas técnicas. Por exemplo, 2D ou 3D? Ela tem largura e comprimento ou ela só tem largura, comprimento e profundidade, né? Então a gente já começa a diferenciar. O que é a largura e o comprimento, né? É a altura que eu tenho deste objeto, né? E o comprimento dele. É a visão mais plana, seria? Exatamente, duas dimensões. Aquela visão mais plana, aquele desenho que é chapado, a gente fala que é chapado, né? Retinho, né? Não tem um relevo. Já quando a gente está no 3D, a gente tem a profundidade, a gente tem um relevo, né? Mesmo que esse desenho ele sugere uma profundidade, ele tem um fundo, um segundo plano, né? Atrás do nosso objeto principal, que é a mulher, mas ele tem ali, ainda continua no plano 2D. Eu acho que é 2D, Exato. Porque as linhas não levam a gente para perceber a profundidade, né? Exatamente, E ele é um retrato ou um autorretrato? O que vocês percebem, estudantes? O retrato e o autorretrato. O autorretrato a gente enquadra o quê? A nós mesmos. O retrato, então, seria o outro. E o que você acha, Pro Mauro? Então, aí foi difícil. Será que dá para saber? Eu não saberia. Eu não saberia, agora eu tô na sua mão. Dá uma olhadinha de novo aí, Pro. Olha só, é um retrato do artista ou um retrato de outra pessoa? Não dá pra saber se a gente não sabe quem é o artista, na verdade. Exatamente. Pode ser que tenha sido essa moça que tenha feito esse desenho. Eu fiquei na mão aí, na sua mão agora. Boa, Pro, isso mesmo. Essa é a diferença. Então, por exemplo, quando nós temos, Pro Mauro, um retrato, é quando eu estou registrando o outro. O outro. Sim. Agora, se fosse, por exemplo, o Pro Mauro, o artista, desenhando ele mesmo, é um autorretrato. Então, nesse caso, eu precisaria dessa informação. Exatamente. Nesse caso aí, a gente tem aí uma legenda, né, que diz que foi uma imagem elaborada pelo professor. No caso, fui eu. Então, esse desenho é um retrato. Eu estou retratando uma outra pessoa. Porque não tem a sua aparência, né? Exatamente. A não ser que você quisesse passar uma imagem de, tipo, uma personalidade sua, né? Tipo, pode dizer, olha, aqui sou eu como eu me sinto quando estou assim, né? Pode ser. Poderia mas ser invariavelmente seria retrato mesmo. Poderia ser um autorretrato surrealista, mas mesmo assim teria alguma coisa ali que lembrasse você. Exato, ainda estaria ligado de alguma forma com algum elemento, né? Sim. Com o professor. Mas ali, totalmente um retrato, foi uma homenagem que eu fiz a uma outra personalidade. Bacana, parabéns, viu? Muito obrigado, Pro. Os nossos estudantes que sabem bem mais que o Pro aí fazer esses retratos. Muito legal. Né? Muito bacana. Vamos para a próxima leitura, então, de imagem? Vamos lá. Na tela para vocês temos uma outra figura e temos algumas outras perguntas. Olha só, figurativo ou abstrato? Eu identifico ou não identifico esta imagem? Né? Então, o que é o abstrato? Eu apresento algo novo para vocês. Né? Então, eu não identifico em primeiro momento. E o figurativo é aquilo que já existe no nosso universo. Então, eu consigo entender. Para você, Pro Mauro, por exemplo, você acha que é um figurativo ou um abstrato? É um figurativo. É um figurativo, né? A gente consegue perceber que é uma moça. Fica evidente, né? Que está com um vestido, que tem joias, que tem um fundo. Então, é o quê? Figurativo. A gente já começa a perceber a realidade sendo apresentada nesta obra. E depois, tem uma narrativa ou não tem uma narrativa? O que você acha, Pro Mauro? Ele conta uma história ou ele não conta uma história nenhuma? Eu não consigo identificar a história. Eu consigo ver alguns traços que talvez esteja querendo contar a história. Sim, eu diria que é narrativo, mas não é aquele narrativo tão evidente. Você vai ter que entrar, por exemplo, no plano ali de que parece ser uma, sei lá, uma deusa ou alguém que tá ligado a coisas superiores, na minha visão, aqui na minha leitura. Boa, Pro. É um recorte, na verdade, recorte. Né? Eu diria que é narrativo, mas... Boa, muito bem, narrativo, isso mesmo, gente. Ó, tá contando uma história, mesmo que seja uma história simples. É a história de uma moça, o Mauro trouxe aí uma deusa, né? Ele foi pro lado subjetivo dele e conseguiu buscar essa questão. Então, nós temos uma narrativa. Nós temos uma moça, né, muito bonita, iluminada, né? E pronto. É uma narrativa simples? É uma narrativa muito simples. Mas existe uma
narrativa. Quando Sim. não tem, o que a gente trabalha com abstrato, porque a narrativa, ela tá muito oculta no subjetivo do artista. Sim. Então, o artista, ele tá tão imerso dentro do seu processo de criação, e quando ele traz a imagem, né, no plano pictórico, ele vai simplesmente continuar codificado. O que é que ele quis dizer com essa imagem? Eu não entendi, eu não consigo achar, assim, a narrativa. Então, ele pode até existir uma narrativa, mas é uma narrativa subjetiva. Sim. Nessa não, a gente tem uma narrativa mais figurativa. Eu Sim. consigo entender, né? Eu consigo perceber que existe uma moça na imagem, então fica mais tranquilo pra gente identificar, né? Muito bem. Próxima pergunta que nós temos sobre essa obra é: representa ou apresenta algo? Então, o que vocês acham? Ela está representando uma imagem da realidade ou é algo totalmente novo? Eu nunca vi nada semelhante igual a essa imagem. O que você acha, pro Mauro? Então se pela sua dica no final, Boa! eu digo que representa algo, né? Porque eu não sei se está apresentando algo novo. Parece que está representando aí empoderamento, eu diria empoderamento. Isso que é o bacana. Ó, quando a gente está Né? fazendo uma leitura de imagem, como o Pro Mauro trouxe, a gente parte dos nossos conhecimentos prévios, né? Então a gente vai do nosso subjetivo. Para ele, teve essa representação. Pode ser que para o artista não tenha nada a ver com isso. E tudo bem, tudo ótimo, porque a gente descobre um novo olhar sobre essa imagem representativa, que no caso a gente consegue perceber que representa o quê? Uma mulher, como eu disse, com umas cores, né, fortes, intensa, com joias. O que está falando? Sobre qual temática? Eu não sei. Eu posso propor algumas possibilidades. Então, ela representa, novamente associando ao abstrato, eu não consigo identificar num primeiro momento qual é o significado dessa obra, né? E aí a gente volta de novo. É um retrato ou autorretrato, pro Mauro? É um retrato. Retrato, né? O professor que desenhou, Já então... aprendi, gente. Muito bom, pro pro Mauro. segunda eu já fui. Maravilhoso. Então, você já consegue perceber. Quando é o outro, qualquer registro do outro, é sempre retrato. E Não a é o outra, paisagem, e a outra o imagem objeto. elaborada pelo professor? Sim, a outra imagem É um elaborada pelo artista professor. maravilhoso, gente do céu. A que gente que é tenta, isso? A gente tem que Pro fazer uma Mauro. curadoria aí, expor tudo. A gente tenta, É isso. Então, estamos brincando aí com os nossos estudantes também. Você também. Monta a sua exposição e Sim. depois marca o professor, tá? Próxima imagem, pra gente exercitar mais um pouquinho de leitura de imagem. Gente, eu trouxe algumas imagens do Pro, por quê? Porque é muito difícil a gente conseguir outras por direitos autorais. Então, como foi o Pro que desenhou, fica mais tranquilo. Mas vocês podem experimentar imagens bem diversas, tá? Bem diferenciadas uma da outra. Pra não ficar igual, sempre a mesma. Eu trouxe uma imagem parecida pra gente brincar um pouquinho, porque o professor conseguia de autorização. Mas vocês têm um universo de possibilidades aí dentro da internet pra buscar e analisar, tá certo? Sim. Então, ó, voltando às nossas perguntas, sala de aula invertida tem regras rígidas ou é uma linguagem mais informal? Então, existe uma regra padrão aí nessas obras? Está realmente associada à linguagem acadêmica? E tudo está muito bem alinhado ou não? Está uma linguagem mais descontraída, mais informal? O que você acha, Pro Mauro? Então, é uma pergunta complicada também para mim, porque quando você falou a questão acadêmica, aí eu não sei em que nível, né, que você está falando, como é parte da arte, eu não me apropriei tanto, mas eu diria que tem regra, eu diria uma linguagem informal, né? Os traços são mais livres, mas eu não sei se eu estou indo pelo caminho certo. Então, assim, como eu estou fazendo a parte de vocês, estudantes, eu vou ficar aqui à vontade para errar. Muito né? bom, ótimo, Pro Mauro, muito bem. Mas Eu você diria não uma errou, linguagem não. mais informal. Mais informal, né? Então, por quê? Porque a gente não tem Aí eu queria que você explicasse, então, eu te interrompi na sua aula, o que seriam as regras rígidas, para eles entenderem como que seria isso na forma acadêmica. Quando a gente fala de regras rígidas, a gente tem duas vertentes. A gente tem a vertente de associar o realismo, né? Então, é o que eu vejo um mundo como ele é, né? Quando eu parto para o surrealismo, já o subjetivo é outra vertente. Mas também a gente tem, com a visão acadêmica, avaliar dentro do contexto dos movimentos literários, dos cânones, né? Então, se eu qualificar a minha obra, por exemplo, como surrealismo, eu tenho alguns cânones que identificam isso, né? Então, a parte mais técnica. Por exemplo, essa obra, ela é uma obra figurativa, porém, ela
brinca muito com a conexão informal, com a linguagem informal. Sim. Então eu não tenho essa necessidade de apresentar o acadêmico, né? Por exemplo, alguém que realmente faz ilustrações digitais, ele vai ter uma propriedade bem maior para analisar o meu desenho e falar, nossa, essa arte do professor não é bacana, precisa de uma atenção mais especial com a arte final, com o sombreamento, com 2D, com 3D. Depende muito do olhar do profissional. Então, por exemplo, para a arte digital a gente tem um campo. E qual movimento, que estilo artístico eu tenho, aí a gente parte para a leitura mais rígida, mais acadêmica, né? Agora, quando é informal, eu não tenho essa conexão, essa preocupação com qual estilo, né, ele representa. Eu estou muito mais num processo de descoberta de que estilo é o meu, entende? Sim, legal. Então é legal a gente ter esse momento. E você, estudante, está nesse momento da linguagem mais informal. Eu posso, sim, algumas dessas imagens podem se parecer, por exemplo, com a arte pop. Alguém pode identificar com o subjetivo, o expressionismo. Porém, não é uma regra. Eu não tive essa intenção, ou ela não ficou nítida, né? Eu não explorei essa linguagem, tá? Então dá pra gente perceber um pouquinho mais da linguagem técnica do que é mais informal. Muito bom. E a representação fiel da realidade, olha só, já é uma pergunta aí linkando com o que o professor Mauro fez. Ele realmente representa a realidade? As pessoas saem assim na rua, essa proporção do corpo, do cabelo, do fundo, realmente é uma visão realista? Né? Ou não? Ela brinca com o subjetivo, o surreal, né? Qual é o tema da obra? Você consegue identificar o tema da obra? Para vocês, estudantes, qual seria o tema dessa obra pro Mauro? Você acha, assim, rapidinho pensando? Quando você falou a questão do expressionismo, eu achei que tem uma característica bem legal, tanto do fundo, como da questão de pegar tentar entender o que está passando por dentro da cabeça da pessoa ali, né? Que está sendo retratada, do retrato. Então, eu diria que o tema da obra é tipo... Tô aqui pra vida, tô pensando. Muito legal, boa. Me vejam, né? Sei lá. Não vou falar o tema pra vocês, por quê? Porque é legal que vocês comecem a experimentar exatamente isso, as possibilidades, não tem regra. Nesse processo de análise de obra, é legal que a gente comece a entrar com o subjetivo, né? A leitura interpretativa, porém, a pesquisa é fundamental. Vocês podem pesquisar e ver, será que o artista, o professor Jocélio, teve essa intenção? Então, Jocélio, olha só, e eu tava olhando mais pra essa imagem e dá a impressão de que é até uma selfie. Né? Pelo recorte que você fez ali, parece que o braço direito dela tá segurando uma câmera. E a distância, né? Que costuma fazer selfies assim, né? Olha aí, mais uma possibilidade. Será que o professor Jocélio queria... não quero rir muito, mas eu tô tirando a minha foto para mostrar minha make, né? Apareceu ali. Boa associação. Olha só, será que o professor Jocélio, né, que é o artista que está dessa obra, teve a intenção de registrar selfie? Esse momento de selfie tão contemporâneo? É uma pergunta aí pra gente pesquisar e achar, tá certo? E a última obra que a gente tem para analisar com mais algumas perguntas norteadoras é quais cores foram aplicadas, tem linhas curvas ou retas, é simétrica ou assimétrica, né? Existe um equilíbrio dentro das obras, tá? Então, de um lado tá complementando o outro ou não, existe uma desarmonia aí dentro desta obra. Quais suportes foram utilizados? Que material o artista utilizou, né? O campo da materialidade. Todas essas perguntas, gente, nos ajudam a fazer a leitura de imagens. São exercícios para a gente começar a dialogar com essa proposta, tá certo? Chegamos agora ao momento do protagonismo juvenil. É o seu momento, olha aí na tela para vocês. Tchan, 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 tchan. Temos aí, então, o nosso repertório pessoal. Somos sujeitos em formação, ou seja, somos formados ao longo da nossa existência. A cada etapa da evolução, recebemos uma espécie de estampagem que nos constitui como indivíduos. E o Pro falou bastante hoje sobre leitura subjetiva. De acordo com as nossas vivências, passamos a enxergar a partir de uma perspectiva única. Na leitura subjetiva, a realidade é representada de acordo com os sentimentos e a emoção das pessoas, que foi o que o Pro Mauro trouxe hoje. Ele não sabia nada dessas imagens e ele começou a passar as impressões dele, né? A leitura subjetiva que ele teve dessas imagens. Se estão certas ou não, no momento ainda não é importante, mas a gente, dentro da investigação científica, começa a descobrir se nosso pensamento está alinhado ou não com o artista, tá certo? Temos uma imagem para ilustrar esse momento aí para vocês.
um vídeo. Cultural é muito importante para os estudos e principalmente na hora de entrar no mercado de trabalho. Durante o seu momento de lazer, que tal escolher atividades que tenham alguma relação com o que você está estudando? Dessa forma, mais conhecimento é agregado ao que você já tem, e isso te torna capaz de fazer conexões diferentes com os temas. Os filmes, por exemplo, são ótimos para compreender a teoria que você leu dentro de um contexto definido. É bom para juntar as pecinhas do quebra-cabeças de um jeito mais leve. Viu? Bacana. Legal, né? Tem a ver com a gente fez aí a leitura subjetiva, Sim. né, Pro Mauro? Sim. Bom, turma, então já fizemos aí o nosso exercício, nosso experimento, vimos um pouco de como a gente pode fazer a leitura subjetiva, né? Aprendi então, muito. Aprendeu, Pro? Muito Consegui bom. ajudar aí nesse momento? Que legal, que bacana, Pro. Então, ó, momento aí de vocês desenvolverem atividade em sala de aula. Olha só, desenvolva uma pesquisa, faça leituras de anúncios veiculados aí nas redes sociais, pensando em uma leitura crítica do mundo. Quais elementos formais, visuais e sonoros compõem um anúncio? Que cores, formas e sons predominam? O que o anúncio está vendendo? Qual é esse produto que você está percebendo aí? Quais figuras aparecem mais à frente na imagem? Quais aparecem no fundo? Então, são perguntas norteadoras que a gente pode levantar dentro da nossa pesquisa, tá certo, pessoal? Chegamos também no momento lá de nutrir um pouco mais o nosso conhecimento através da leitura. É o box Saiba Mais. Olha só, temos duas indicações de texto, que é algumas reflexões sobre leitura de imagens e a outra é a leitura de imagem do Almeida Júnior. Então, vocês podem pesquisar, dar uma olhada nesse material para que vocês possam ampliar o seu repertório, né? Acadêmico, Sim. cultural, né, sobre esse conceito de leitura de imagem, porque ele é muito amplo. Porque, por exemplo, eu trouxe essa proposta para vocês. Pode ser que o professor da aula de vocês, ele traga outras perguntas. Ele dá um outro viés na hora que ele for analisar, tá certo? E tudo bem, né, Pro Mauro? Sim, tudo bem. Olha só, e o que aprendemos hoje, estamos chegando quase no final da nossa aula, pesquisamos e refletimos sobre leitura de imagens por meio do processo acadêmico e subjetivo. E o que vem por aí? Leitura formal e informal de imagens. A gente vai entender um pouquinho do que é a leitura de imagens. Exercitamos aqui. Aí nas próximas aulas nós faremos algumas leituras formais e informais para a gente conseguir compreender esse universo. O que você acha dessa proposta formal? Eu achei ótimo. Aliás, essa questão de fazer leitura de imagens para mim foi uma novidade. Vou ser sincero aqui. E eu acho muito legal. E aí que você falou do saber mais, é exatamente isso. O estudante, ele começa a analisar a aula e às vezes tem um tema ou outro que acaba chamando mais atenção. E aí a gente dá a dica, ó, entra lá, veja um link, assista um vídeo, leia mais texto sobre esse assunto que vai enriquecer. Então, perceba-se que a aula não é somente os 30 minutos que estão gravados aqui. Tem você aí pesquisando, correndo atrás, eu acho ótimo. E não se esqueça da integração com os outros componentes que vai rolar. Né, Se Liga na Mídia, tem muita integração. Exatamente, Pro. Olha só, pessoal, chegamos no momento também agora de você, estudante, que está buscando seus conhecimentos de forma assíncrona. Você sozinho, com você aí no seu universo, por algum motivo. Então, tem uma música aí para vocês. Os estudantes podem pesquisar e realizar leituras de anúncios veiculados nas redes sociais, pensando em uma leitura crítica do mundo e levando em consideração seu repertório pessoal e acadêmico. Assista a vídeos que falem sobre o social DS, o social advertising e a publicidade nas redes sociais. E marca o professor aí com a sua interação nas redes sociais. Gente, é o momento de você pesquisar um pouco mais. Teve dica de leitura, nós tivemos dicas de como ler as imagens. Então, não faltam oportunidades para que vocês comecem a se conectar com essa linguagem da leitura de imagens, né, Pro Mauro? Perfeito, é isso aí. Muito bem. Pessoal, estamos chegando então ao momento final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Pro Mauro, muito obrigado pela sua participação. É sempre um prazer tê-lo aqui. Eu agradeço, ótimo, é um prazer, é meu. Eu espero não ter atrapalhado. Né? Imagina, você contribuiu aqui trazendo a sua leitura subjetiva de imagens e a gente vai aprendendo aí juntos como que a gente pode fazer uma leitura, né? Entender um pouco mais desse universo, porque tudo é imagem, né, Pro Mauro? E é isso aí, gente. Não esquece também de avaliar a aula, né? Boa, Pro! E tem tarefa da aula também que eles têm que lembrar de fazer depois. Temos tarefa, tem aí avaliação e não esqueça de marcar os professores. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Até a próxima e hashtag Se Liga na Mídia, hein? É isso aí, gente. Hashtag Se Liga na Mídia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.